Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora, gente, entendendo aí esse cenário de Primeira Guerra, que os Estados Unidos eles saíram como a principal potência, né, porque a guerra não aconteceu dentro dos Estados Unidos, ele entrou, mas já no final da guerra, então ele no início ele participou muito, vendendo, né, equipamentos bélicos, até agrícolas, né, para as nações verdadeiramente desenvolvidas. Entendendo um pouquinho sobre também o contexto da Revolução Russa, vamos falar como, né, que os Estados Unidos se portou após o final da Segunda Guerra Mundial enquanto a grande potência econômica, tomando o lugar ali da Inglaterra, né? Então, como que foi a sua economia, como que estava a sua economia ali a partir da Primeira Guerra Mundial, né, de maior potência econômica a partir de 1918, tá? Então, os Estados Unidos, ele viveu um período no final, já vinha vivendo esse período, né, no final do século XIX, de uma grande euforia econômica, né, movidos também por esse processo da Revolução Industrial que havia alcançado os Estados Unidos, né, então era uma euforia muito grande que a sociedade americana, né, dos americanos do Norte estava vivendo naquele momento, e de prosperidade, e todo esse momento de euforia do final do século XIX, né, a início do século XX, ele ficou sendo conhecido como The American Way of Life, que é o estilo de vida norte-americano, né, conhecido como o estilo de vida norte-americano, que era um estilo que era marcado pelo quê? Uma ampla oferta de produtos, né, e um crescente consumo desses industrializados, tá? Pautados no livre funcionamento do mercado financeiro, então o Estado ele não intervia, havia uma livre concorrência, né, baseados no liberalismo econômico vigente nessa época, onde o Estado ele não interfere drasticamente na economia, tá? E a liberdade individual e de concorrência, então não havia não havia regras, né, por parte dos governos em relação a bancos, a empresas, né? Então havia uma livre concorrência, um livre funcionamento do mercado, onde o Estado ele não exercia a influência que nós vemos hoje nos estados atuais, tá? E com isso, por que a gente tem, né, toda essa questão do estilo de vida americano, que foi amplamente divulgado em propagandas daquela época, né, ou seja, aí mesmo do lado a gente tem duas fotos onde tem crianças, né, com produtos industrializados, alimentícios, temos uma senhora abrindo uma geladeira, né, ou seja, a outra aí embaixo assistindo uma televisão. Então, esses eletrônicos, esses eletrodomésticos, né, eles faziam parte, né, dessa propaganda que eles tentavam implantar na mente das pessoas aí, para poder propiciar o consumo desses produtos, né? Então, os Estados Unidos, com a segunda Revolução Industrial, nós tivemos várias empresas, né, várias indústrias aí produzindo televisão, era novidade, não havia televisão, a televisão era daquele tempo, então, com a energia, a geladeira, a energia, a luz elétrica, né? Então, tudo isso foi um estilo de vida que era o estilo de vida que eles tentavam colocar como se fosse o estilo de vida ideal. Então, era o estilo de vida lindo, era o estilo de vida norte-americano, né? E caracterizado por esse consumismo que rolou aí a partir principalmente da Primeira Guerra Mundial, né? Desde o final do século XIX, mas se consolidando muito aí nesse início do século XX, principalmente aí a partir da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, os Estados Unidos, como eu já havia falado anteriormente, na Primeira Guerra, ele é um país, né, ele é um país que ele não se envolveu diretamente nos conflitos, só ao final, então ele se consolidou ali a sua economia, ele teve vantagens econômicas, então ele se fortaleceu, a sua indústria, ela se fortaleceu, tá? E com isso ele se tornou aí na grande potência, né, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Nesse outro slide aí, a gente vai falar de um momento que culminou, que é o conhecido como a crise de 29. Porque se um país que vivia tanto uma crise e arrastou com ele, né,
parte do mundo, né? De acordo com a história, somente a Rússia que não sentiu, né? A União das Repúblicas Soviéticas não sentiu os impactos da crise. No restante, todos os outros países que tinham relações econômicas com os Estados Unidos sentiram drasticamente, né, os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, o modo de vida americano, né, internamente, essa capacidade de consumo pregada pelos Estados Unidos naquele momento, né, internamente a capacidade de consumo, ela tinha chegado ao máximo, ao auge, né? Então, quem podia comprar, e aí só um detalhe, existia divergências ali nos Estados Unidos, não era todo mundo que tinha dinheiro, tá? Porque a gente também viveu aí os Estados Unidos, o período de escravidão, que tinha sido abolida no final do século XIX, né, e com isso, parte da renda, né, parte da economia, 90% da economia dos Estados Unidos era concentrada na mão de 13% das pessoas, né, então havia uma divisão nada igualitária ali, né, sobre as riquezas, tá? Então, não era todo mundo que tinha essa capacidade de consumo, mesmo tendo essas propagandas aí, não era toda a população norte-americana que podia consumir esses produtos, essas geladeiras, essas televisões, o carro que se tornou símbolo, né, do consumismo norte-americano, então era uma questão de necessidade, né, nessa época, então quase todo mundo que podia tinha um carro. Tá? Então, internamente, essa capacidade de consumo dos norte-americanos, né, principalmente dos trabalhadores, né, ela chegava ao limite. E os Estados Unidos, eles exportavam muito para a Europa, porque lá na Europa, parte das suas indústrias, elas foram arruinadas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ela estava em processo de recuperação, né, após a Primeira Guerra Mundial. Mas o que nós tivemos? Nós tivemos a Europa, ela caminhando para essa recuperação. Só que as empresas, né, as fábricas dos Estados Unidos, elas continuavam num ritmo frenético de produção, porque a Europa consumia, internamente nos Estados Unidos se consumia muito também, então não havia aquela preocupação, né, da oferta e da demanda. Eles acreditavam naquele momento meio que sempre haveria uma demanda para o consumo dos seus produtos, tá? Então, mas os países europeus, eles foram se recuperando, né? Então, algumas medidas foram sendo adotadas, protecionistas contra a entrada de produtos de outros países também, e todas essas medidas culminaram com o quê? Com a diminuição das exportações de produtos dos Estados Unidos, tá? Então, os automóveis, os eletrodomésticos, né, com isso, impactou a produção, que gerou aí o que nós chamamos de crise de superprodução. Então, não havia compradores para os produtos das fábricas, nas indústrias norte-americanas, tá? Então, havia-se muitos produtos já produzidos, né, e não se parava ali aquela produção, mas não tinha quem comprasse. Internamente, a capacidade de consumo já tinha chegado no limite, e externamente, né, com a reestruturação da Europa, nós tivemos aí uma diminuição das exportações. E muito nesse aí de euforia dos Estados Unidos se investiu em quê? Em ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Na Wall Street. Então, muitas pessoas que podiam, não era todo mundo que podia, mas até trabalhadores de uma classe média ali, investiram em ações, em pequenos pedaços de empresas, né? Nas participações, devido aí a essa crescente euforia que nós tínhamos lá antes de 1929, nos anos 20, né, pós-guerra e tudo mais. Então, com isso, as empresas, né, as empresas de carro, de eletrodoméstico, ela comercializava aí as suas ações e aí os preços subiam cada vez mais, né, e fazia com que as pessoas investissem mais e mais e mais em ações aí nessa bolsa de valores, tá? Mas, com todos esses indícios de que a economia ela estava passando por algo novo, né, de crise, começou, né, a ter ali burburinhos de que a Europa já não estava mais consumindo, que não havia mais compradores, né, não havia mais demanda para a oferta, né, a grande oferta dos Estados Unidos. Então, não sei o que aconteceu, mas no mesmo dia, né,
Tanto é que num determinado dia, todos os investidores de ações da Bolsa, eles colocam ali as suas ações à venda, né, na Wall Street. E, nesse momento, várias ações sendo vendidas, só que a Bolsa de Valores, ela está sem compradores. Então, pessoas que haviam investido as suas economias, né, que haviam investido todos os seus dinheiros, os seus recursos, né, em ações, se viu ali em meio à falência, porque não havia quem comprasse as ações, né? Havia um forte sinal de crise ali em 1929. Então, pessoas, empresários, bancários, centenas de bancos desapareceram, centenas de pessoas perderam seus dinheiros dos bancos, porque os bancos também eram grandes investidores ali da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, foi uma crise generalizada, né, e que não afetou só quem havia investido na Bolsa, mas afetou também aquele trabalhador que recebia não para consumir de acordo como era, mas simplesmente para se manter, o que repercutiu em longas filas de desemprego, conforme vocês verem aí na foto, né, e pessoas, né, se valendo de doações de alimentos mesmo, né, de sopa grátis, de café grátis, né, para poder sobreviver, porque perderam seus empregos, a única forma de se manter. Além da quebradeira geral, né. Então, dentro dos Estados Unidos já foi uma situação bastante crítica, e, por outro lado, os Estados Unidos, ele puxou os demais países também nessa crise de 29. E puxou de que maneira, né? Uma crise, ela não afeta, um país, ele tem relações, ele compra, né? Ele importa de outros países para poder produzir, ele exporta, e nessas relações, quando ocorre uma crise em um determinado local, os outros também são impactados, tá? Tanto é que o próprio Brasil, ele foi impactado. Os Estados Unidos era o principal comprador do café aqui no Brasil nessa época, né? Quando a gente vai falando de Vargas, a gente vai falar um pouquinho de como foi o posicionamento. Nós tivemos queima de estoques de café para poder diminuir a oferta do produto no mercado e ver se havia uma estabilidade dos preços, né? Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela não afetou só os Estados Unidos, ela afetou a economia de uma maneira geral. Vários países que na Europa também que já estavam se recuperando, né, mas se viram de novo em meio à crise, porque os Estados Unidos também financiaram, né, boa parte dessa recuperação econômica com investimentos que não é porque era bonzinho, mas porque também eram rentáveis para ele nesse momento, tá? Então, como consequência dessa quebra, falência de fábricas e bancos, muitos americanos perderam tudo que possuíam, né, um desemprego, e a quebra atingiu a economia mundial, como já falamos, tá? A primeira fotografia aí, vocês veem o contraste do modo de vida americano, antes defendido lá atrás, antes da crise eclodir, né? E após aí tem um outdoor, e na frente desse outdoor tem uma fila, já depois de 1929, uma fila de pessoas, né, desempregadas, que estão ali para receber doações, né, de organizações humanitárias. Uma das que atuaram muito nesse momento foi a Cruz Vermelha, né, distribuindo sopa, vestimentas, tá? Então, é um contraste do modo de vida que era ali visto como o melhor de todos, né, tinha carro, a família sempre feliz, né, os eletrodomésticos sempre com cheia dos produtos industrializados, e aí, né, o contraste após a crise de 1929. E aí, só lembrando, esse modo de vida também, que era lá atrás, ele não era para todo mundo, né, como a gente já comentou lá atrás. E como que os Estados Unidos saiu dessa crise? Os Estados Unidos, né, num primeiro momento, nada foi tomado, nenhuma medida foi tomada, pautadas na questão do liberalismo econômico, de que o próprio mercado encontraria uma forma de se regular e sairia daquela crise. Então, inicialmente, nada foi feito pelo governo que estava no poder em 1929. Somente com a chegada do Roosevelt, né, Franklin Delano Roosevelt, que assumiu o governo em 1936, que nós tivemos aí uma mudança, né, que é conhecido como New Deal.
né, um novo acordo, um novo plano econômico, novas medidas foram adotadas para tentar reverter aquele cenário de crise dos Estados Unidos, né? Então, o New Deal, ele foi responsável por começar a tirar, né, ele tirou em partes, mas a economia ela só volta com força total a partir aí da Segunda Guerra Mundial, né, que os Estados Unidos, ele volta, digamos, a ter sua economia tal qual, né, foi anteriormente, mas o New Deal, implantado por Franklin Delano Roosevelt, em 1933, ele foi um plano que tirou os Estados Unidos da crise, e esse New Deal era um plano de recuperação econômica e ele propunha o quê? Uma intervenção governamental da economia. Então, o liberalismo econômico que era defendido, ele passou a ser combatido, né? Ou seja, é necessário haver uma intervenção governamental da economia. O governo precisa regular, precisa criar regras, né? De investimento em bolsa, né? Que não havia naquele momento, de concessão de empréstimos, né? Ou seja, não é simplesmente deixar o livre mercado, né, se regular, porque ele não havia se regulado, tá? Então, no que consistiu esse novo plano? Essa intervenção governamental, ela consistiu numa aplicação de recursos do Estado, né, no combate a esse desemprego, né? Ou seja, foi concedido empréstimos para bancos, empréstimos para fazendeiros, que também o setor agrícola foi muito prejudicado nesse momento, não havia para quem vender a produção, né? Então, nesse momento, o Roosevelt até pagou para produtores ficar sem plantar nada, para poder não ter muita produção ali no mercado, né? Abriu novos postos de trabalho, então, a criação de estradas, de rodovias, de ferrovias, tá, de portos, então, todas essas ações por parte do governo em criar postos de trabalho fez com que a massa de desempregados fosse absorvida por essas ações. E, além disso, também nós tivemos uma reestruturação da questão do trabalhador, né? Ou seja, até aquele momento a gente não tinha um salário mínimo. Foi estipulado um salário mínimo, nós não tínhamos uma regulamentação lá nos Estados Unidos das horas trabalhadas, né? Então, foi instituída as 8 horas de trabalho diário, né, 40 horas de trabalho semanal, tá? Então, nós tivemos o Estado, ele intervindo na economia de maneira, né, a possibilitar uma retomada do crescimento econômico, né? Então, o liberalismo político, ele passa a ser visto, né, sobre um novo olhar, que é o que a professora Paola comentou muito bem nas aulas dela de sociologia. A gente tem o estado do bem-estar social a partir desse momento, né? Então, era necessário a presença do Estado, né, para que não ocorresse novamente, né, o que havia ocorrido lá nos Estados Unidos. Então, essa charge que está aqui do lado, ela representa muito esse New Deal do novo plano, né, o novo acordo aí do Roosevelt. Ele como sendo ali quem está guiando, né, o navio, e sendo o responsável por tirar, né, o povo daquela depressão, daquela obscuridade que foi a crise de 29, tá? É claro que nós temos aí atrás os detratores, né, as pessoas que falavam mal quanto às medidas adotadas, mas foram essas medidas de intervenção governamental na economia, né, de investimento de recursos em alguns setores, né, que fez com que os Estados Unidos, né, saísse, né, da crise de 29, conhecida como também a Grande Depressão.